A conta bancária que você consulta todos os dias não é apenas um registro de números. Ela é a biografia da sua disciplina e o espelho fiel da sua arquitetura mental. Se o saldo é baixo e a ansiedade financeira é sua companhia constante, entenda que o problema não é o mercado, a economia ou a falta de sorte. O erro está no desenho da sua própria mente. Warren Buffett, um dos maiores arquitetos de riqueza da história, não alcançou o topo por sorte ou por fórmulas matemáticas inacessíveis. Ele venceu porque se recusou a construir sua vida sobre um solo de areia movediça e hábitos reativos. A pobreza é uma condição de urgência que devora o futuro antes que ele chegue, mantendo você em um ciclo eterno de sobrevivência, enquanto o sistema lucra com a sua falta de método. O dinheiro é um recurso dotado de ouvidos atentos. Ele foge da desordem e se sente atraído pela estrutura. Se hoje o estresse financeiro define seus dias, você não tem apenas um problema de renda, mas uma falha crítica na sua hierarquia de valores. Buffett percebeu cedo que a fortuna não é um evento isolado, mas uma construção invisível iniciada décadas antes do primeiro milhão. A pobreza real é um estado de espírito onde você vive reagindo aos impulsos do mundo, apagando incêndios com o seu tempo vital para sustentar aparências. O verdadeiro estrategista inverte esse jogo, ignorando o ruído das vitrines, para focar na fundação que sustenta a liberdade absoluta. Cada decisão de consumo por impulso é um tijolo que você retira da sua futura fortaleza. Para romper o ciclo da escassez, o primeiro passo é reconhecer que você tem sido um gestor passivo do seu próprio potencial. No tabuleiro da riqueza, cada nota é um soldado com uma missão clara: capturar mais território e trazer mais prisioneiros. Quando você sacrifica seus soldados no altar da vaidade, comprando objetos que desvalorizam para impressionar pessoas que não se importam com você, está entregando sua liberdade de bandeja para o sistema. O segredo da fortuna de Buffett reside na disciplina estoica de valorizar o que é perene sobre o que é passageiro. Sem essa reforma profunda na sua planta mental, qualquer aumento de salário será apenas uma expansão da sua prisão. O solo agora está nivelado. A partir deste ponto, paramos de olhar para o que o dinheiro compra e começamos a focar exclusivamente no que ele constrói. Muitas pessoas perdem fortunas inteiras tentando jogar em campos onde as regras são escritas por profissionais muito mais preparados do que elas. Existe uma pressão constante para que você tenha uma opinião formada sobre tudo. Desde a nova tecnologia do momento até as oscilações complexas do mercado internacional. No entanto, o sucesso financeiro não depende da quantidade de coisas que você sabe, mas da precisão com que você delimita o que não sabe. Warren Buffett utiliza um filtro chamado círculo de competência, que funciona como uma zona de segurança absoluta para o seu capital. Dentro dessa zona estão os negócios que você compreende profundamente, aqueles que você conseguiria explicar com clareza até para uma criança. Tudo o que está fora dessa linha imaginária deve ser tratado como um território hostil, onde as chances de você ser devorado pela própria ganância são altíssimas. Dizer eu não sei é a atitude mais lucrativa que um investidor pode tomar, enquanto o amador sente a necessidade de seguir cada nova tendência para não se sentir excluído. O arquiteto da riqueza entende que a dúvida é uma ferramenta de proteção patrimonial. Se você é um mestre em entender o mercado local de imóveis, não há razão para tentar prever o futuro das criptomoedas apenas por pressão social. A riqueza é o prêmio da especialização e da paciência, não do palpite generalista.
Buffett prefere ser visto como alguém desatualizado do que arriscar. Um único dólar em um projeto que ele não mapeou pessoalmente? O seu foco deve ser como um laser. Quanto mais estreito o feixe, maior é a sua capacidade de perfurar a resistência do mercado e gerar resultados extraordinários. A autonomia financeira nasce da coragem de ignorar o que é apenas bom para esperar pelo que é excepcional dentro do seu campo de domínio. Quando você tenta abraçar o mundo, acaba de mãos vazias, pois sua energia é dispersa e sua análise se torna superficial. O seu círculo de competência não precisa ser gigante. Ele só precisa ter bordas muito bem definidas. Ao restringir sua atuação ao que você domina, você elimina o estresse da incerteza e ganha a confiança necessária para agir com peso quando a oportunidade certa aparece. Uma vez que você limpa o seu horizonte e foca no que é sólido, o tempo deixa de ser um inimigo que corrói seu patrimônio e passa a ser um motor invisível que trabalha ao seu favor enquanto você dorme. Para construir um império que dure gerações, você precisa parar de tratar o tempo como um inimigo que deve ser apressado e começar a enzirgá-lo como o cimento mais resistente da sua obra. A maioria das pessoas entra no jogo das finanças com a mentalidade de quem planta uma semente de manhã e espera colher os frutos à tarde. Elas ficam frustradas quando nada acontece e acabam revirando a terra, matando o que estava começando a criar raízes. Warren Buffett não é o homem mais rico do mundo por ter descoberto uma fórmula matemática sobrenatural, mas por ter entendido que a paciência é uma ferramenta de engenharia. Ele começou a investir quando a maioria das pessoas ainda está aprendendo a ler e nunca, em nenhum momento, interrompeu o processo. O juro composto não é apenas uma conta matemática, é uma lei biológica de crescimento exponencial que só recompensa quem tem a disciplina estoica de esperar no silêncio. Muitos investidores iniciantes desistem justamente na zona de invisibilidade, que é aquele período inicial onde você faz tudo certo, mas o saldo parece não mudar. Nessa fase, o esforço parece ser muito maior do que o resultado. É aqui que o rebanho se perde, abandonando estratégias sólidas em busca de atalhos perigosos que prometem riqueza da noite para o dia. Para o arquiteto da riqueza, o tempo é o funcionário mais fiel da sua estrutura. Ele trabalha 24 horas por dia, sem reclamar e sem pedir aumento. Mas ele exige uma condição inegociável: que você não interrompa o seu trabalho. Cada vez que você retira o lucro para gastar com luxos passageiros ou troca de direção por puro tédio, você está demolindo a escada que o levaria ao topo. A riqueza real é o resultado de um único ciclo mantido com maestria por décadas, transformando pequenos aportes em montanhas de ouro através da persistência. A engenharia do tempo exige que você mude o seu horizonte de observação. Enquanto o pobre se preocupa com o rendimento do próximo mês, o mestre está focado na solidez do seu patrimônio daqui a 30 anos. Quando você expande o tempo, a ansiedade do mercado desaparece e dá lugar a uma calma absoluta. Você para de tentar prever o futuro e começa a construí-lo através de decisões que respeitam a força da acumulação. A independência financeira não é um prêmio de loteria que cai do céu, mas o acúmulo silencioso de dias em que você decidiu que o seu eu do futuro merece mais do que o seu capricho de hoje. Ter essa visão de longo prazo permite que você tome decisões muito mais inteligentes e menos arriscadas. No entanto, para que o tempo seja realmente produtivo, você precisa saber filtrar o excesso de decisões que podem drenar a sua energia vital e o seu capital.
A maioria das pessoas acredita que o segredo do sucesso é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tentando agarrar cada pequena oportunidade que surge no horizonte. Elas vivem em um estado de ocupação frenética, perfurando a própria energia em 1000 direções diferentes e terminando o dia exaustas, mas sem terem saído do lugar. No tabuleiro da alta estratégia, a agitação é o disfarce da mediocridade. Warren Buffett ensina que a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e aquelas que são verdadeiramente brilhantes é que as últimas dizem não para quase tudo. A riqueza não é o resultado de uma maratona de decisões medianas, mas o prêmio de quem teve a coragem estoica de esperar por uma única oportunidade avassaladora. Ter sucesso na arquitetura do seu patrimônio exige que você trate a sua atenção como o recurso mais escasso e valioso que você possui. Existe uma técnica de autocontrole que Buffett sugere para qualquer pessoa que deseje construir um império. Pense que você recebeu um cartão com apenas 20 espaços para serem perfurados ao longo de toda a sua vida. Cada furo representa uma decisão importante de investimento ou um grande projeto de carreira. Quando os 20 furos acabarem, você não poderá mais tomar nenhuma decisão relevante. Se você soubesse, no fundo da sua alma, que só tem 20 chances para ser bem-sucedido, você continuaria desperdiçando seu tempo com negócios mornos ou apostas arriscadas apenas para seguir a moda? Certamente não. Você passaria meses, talvez anos, apenas observando e estudando, aguardando o momento exato em que a oportunidade fosse tão clara e potente que valeria a pena gastar um dos seus preciosos furos. Quando você limita suas opções de forma radical, você se obriga a ser brilhante. A escassez de escolha não é uma prisão, mas o filtro que separa o amador, que pula de galho em galho do mestre, que age com a precisão de um cirurgião. Parar de ser pobre exige que você pare de ser ocupado com o que é irrelevante. Muitas pessoas usam a correria diária como uma desculpa para não enfrentar o peso de tomar uma decisão que realmente mude o patamar da sua existência. Elas preferem gastar sua energia com futilidades do que encarar o silêncio da espera estratégica. A fortuna é construída no vazio entre as grandes ações, onde você cultiva a disciplina de não fazer nada até que o cenário seja perfeito. Uma vez que você aprende a proteger seu cartão de decisões, a sua visão se torna aguçada para distinguir o que é apenas um brilho passageiro daquilo que possui uma anatomia sólida e perene. O espetáculo do preço é a maior distração para quem ainda não consolidou sua independência financeira. Preço é simplesmente o número que sai da sua conta no momento da transação, mas o valor é a utilidade, a durabilidade e o potencial de retorno que aquele objeto ou ativo traz para sua vida. O pobre costuma ser seduzido por etiquetas altas, acreditando que o custo elevado é um atalho para a importância social. Para o arquiteto da riqueza, essa é uma armadilha de ego que drena a energia vital e impede a verdadeira gestão de patrimônio. Warren Buffett ensina que você deve buscar o valor intrínseco das coisas, o que muitas vezes está escondido sob uma embalagem simples ou um preço que o mercado, em sua cegueira momentânea, decidiu ignorar. A psicologia do dinheiro revela que comprar status é, na verdade, pagar um imposto voluntário para sustentar a opinião de terceiros. Quando você gasta sua energia em algo que perde metade do valor assim que sai da loja, você está sabotando a fundação do seu império. A disciplina estoica entra aqui como filtro que limpa a sua visão. Ela te permite ignorar o brilho do novo para focar na eficiência do que é duradouro. O segredo não está em ser mesquinho,
mas em ser cirúrgico. Comprar a qualidade que dura 10 anos é infinitamente mais barato do que comprar o que é medíocre e precisa ser trocado a cada 6 meses. O mestre não busca o que é mais barato, ele busca o que é mais valioso pelo menor preço possível, garantindo que cada soldado enviado para o mercado retorne com o máximo de resultados. Entender a anatomia do valor transforma a sua relação com o consumo e com os investimentos. Você para de ver o mundo como uma lista de compras e começa a enxergá-lo como uma alocação estratégica de recursos. Se um objeto não serve como uma viga de sustentação ou como uma ferramenta de produtividade para sua liberdade, ele é apenas ruído na sua obra. Ao adotar essa mentalidade milionária, você descobre que a verdadeira sofisticação mora na utilidade real, não na ostentação vazia. Essa clareza te liberta da necessidade de parecer rico para focar no projeto de realmente ser livre. Uma vez que você aprende a enxergar através do preço, o próximo passo natural é proteger esse capital através de um estilo de vida que muitos confundem com privação, mas que é o maior exercício de poder que você pode praticar. Muitas pessoas confundem o ato de ser rico com o ato de parecer rico. E é exatamente nessa fenda que a maioria das fortunas desaparece antes mesmo de nascer. Warren Buffett vive na mesma casa que comprou no final da década de 50 e mantém um estilo de vida que muitos considerariam modesto para o seu saldo bancário. Isso não acontece por mesquinharia, mas por uma compreensão profunda da psicologia do dinheiro. A liberdade é o ativo mais caro do mundo, e cada real que você gasta para sustentar uma fachada de sucesso é um pedaço da sua independência que você está entregando para outra pessoa. A frugalidade estratégica é o hábito de respeitar o seu esforço e o seu tempo, tratando cada nota como um operário que deve construir o seu futuro. Em vez de alimentar o seu ego momentâneo no tabuleiro da gestão de patrimônio, o status funciona como um imposto invisível cobrado de quem ainda não tem segurança sobre o próprio valor. É um ciclo exaustivo de trabalhar em empregos estressantes para comprar símbolos de luxo que, na verdade, são apenas passivos drenando a sua energia. Quando você aplica a disciplina estoica nas suas finanças, você descobre que o prazer de ter o controle absoluto sobre o seu destino é infinitamente superior ao prazer de dirigir um carro novo financiado. A mentalidade milionária não busca a aprovação do rebanho. Ela busca a solidez da estrutura. Ser frugal é ter o poder de dizer não para o supérfluo, para garantir que você sempre terá o necessário para aproveitar as grandes janelas de oportunidade que a vida oferece. Viver abaixo das suas possibilidades é o que cria o oxigênio financeiro necessário para qualquer grande construção. Se o seu custo de vida está sempre no limite do seu salário, você está construindo uma ponte sem nenhuma margem de manobra. A simplicidade intencional permite que você acumule capital de giro para o seu projeto de vida, transformando a economia em uma arma estratégica. Quando você remove a necessidade de impressionar os outros, você ganha a clareza necessária para investir no que realmente importa. A independência financeira nasce no momento em que os seus ativos pagam a sua liberdade, e não quando a sua aparência convence os outros de que você chegou lá com o terreno limpo de gastos inúteis. Agora, você pode focar em fortalecer o único pilar que garante que sua obra nunca saia de moda: a sua capacidade intelectual de ler o mundo. A mente humana é o único canteiro de obras onde o material de construção é infinito e gratuito para quem tem a curiosidade
necessária. No entanto, a maioria das pessoas escolhe abastecer esse motor com fofocas, entretenimento barato e notícias passageiras que perdem a validade em menos de 24 horas. Warren Buffett dedica a maior parte do seu dia à leitura, não por diletantismo ou por ser um acadêmico, mas porque ele descobriu que o conhecimento é o único ativo no mundo que paga juros sobre juros e que ninguém, absolutamente ninguém, pode confiscar de você. Para que você entenda com clareza, pense que ler um livro de qualidade é como herdar um mapa do tesouro que alguém levou décadas para desenhar. É o maior atalho que existe para a liberdade, pois permite que você aprenda com os erros alheios sem precisar sangrar pessoalmente. A ignorância é o imposto mais caro que um homem paga, e ela é cobrada diariamente através de decisões financeiras desastrosas. O grande segredo não está na velocidade com que você consome dados, mas na profundidade com que você os digere para transformá-los em sabedoria. Vivemos em uma era de excesso de informação, onde todos sabem o que aconteceu há 5 minutos, mas quase ninguém entende o que vai acontecer nos próximos 5 anos. O arquiteto da riqueza não busca o que é novo, ele busca o que é perene. Ele foca em aprender as leis da psicologia humana, a história das grandes crises e os fundamentos matemáticos que regem o capital. Esse tipo de saber funciona como o cimento da sua estrutura, unindo os tijolos da experiência e impedindo que sua construção desmorone diante da primeira tempestade de opinião pública. Quando você para de perseguir as notícias do dia para estudar as regras fundamentais do jogo, você deixa de ser um passageiro confuso e passa a ser o comandante da sua própria narrativa financeira. Este acúmulo de sabedoria cria uma vantagem competitiva que o mercado financeiro não consegue precificar. No começo, o esforço de ler e estudar parece não ter impacto imediato no seu saldo bancário, mas o conhecimento acumulado funciona exatamente como a força da acumulação que discutimos anteriormente. De repente, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar e você passa a identificar riscos que todos os outros ignoram. Você evita perdas catastróficas porque sua mente se tornou um radar capaz de enxergar além do nevoeiro da incerteza. A mentalidade milionária é alimentada pela busca constante por entender a engrenagem do mundo, permitindo que você caminhe com segurança em terrenos onde os desavisados se perdem. No entanto, mesmo com um cérebro carregado de informações valiosas, a vida sempre reserva imprevistos. Por mais sólida que seja a sua base intelectual, o arquiteto mestre sabe que nunca deve construir nada no limite exato da resistência dos materiais, deixando sempre um espaço vital para o erro e para o acaso. No projeto de uma ponte que atravessa um abismo, o engenheiro medíocre calcula a resistência exata para os carros que passarão por ali diariamente. Ele economiza no material e entrega uma estrutura que funciona, desde que nada saia do planejado. Já o mestre arquiteto projeta essa mesma ponte para suportar o peso de 10 caminhões carregados de chumbo, mesmo sabendo que eles talvez nunca cruzem aquele caminho. Essa diferença entre a capacidade real e a carga esperada é o que chamamos de margem de segurança. No mundo do dinheiro, a maioria das pessoas vive no limite da sua resistência, sem qualquer espaço para o erro ou para o imprevisto. Elas desenham suas vidas financeiras nas bordas extremas de uma folha de papel e entram em colapso total ao menor deslize da caneta. A margem de segurança é o que separa um sobrevivente de uma vítima
das circunstâncias. Viver sem esse amortecimento é o combustível que alimenta a pobreza persistente. Se o seu custo de vida consome cada centavo que entra na conta, você está caminhando em uma corda bamba, sem rede de proteção. Se um pneu fura ou a economia sofre um solavanco, sua estrutura desmorona porque você não deixou espaço para a vida acontecer. A disciplina estoica exige que você seja um realista profundo, alguém que vive partindo do princípio de que algo, em algum momento, vai falhar. Buffett só investe se o preço estiver tão abaixo do valor real que, mesmo diante de problemas severos, ele ainda saia ganhando. Ele busca a zona de respiro que transforma um desastre financeiro potencial em apenas um pequeno incômodo passageiro. A psicologia por trás dessa proteção é um exercício de humildade e poder. O amador odeia ter dinheiro parado, pois sente que está perdendo a chance de lucrar rápido. Ele quer usar cada grama de crédito para maximizar o ganho, ignorando que a sobrevivência precede a abundância. Se você não sobrevive à tempestade, não estará aqui para colher os frutos. Ter uma reserva sólida e evitar dívidas são os seguros contra terremotos que mantêm sua mente fria. Quando os mercados derretem e o rebanho corre desesperado, quem possui uma margem de segurança simplesmente observa com calma. A verdadeira independência nasce da segurança de saber que sua obra foi feita para aguentar pressões muito maiores do que o tremor do momento. O instinto de seguir a multidão está gravado no fundo do nosso cérebro, desde os tempos das cavernas, quando ficar sozinho na floresta significava o risco de ser devorado. No mundo moderno, esse reflexo ancestral se manifesta na vontade desesperada de correr para onde todos estão correndo, acreditando que o grupo possui uma sabedoria secreta. No entanto, na arquitetura da riqueza, o rebanho quase sempre corre em direção ao precipício. Warren Buffett sempre ensinou que você deve cultivar a coragem de ser o estranho na sala, ter medo quando os outros estão gananciosos e ser ganancioso apenas quando os outros estão com medo. Isso parece simples na teoria, mas na prática exige que você lute contra a própria biologia para não ser apenas mais um rosto na massa. O rebanho não se move pela lógica. Ele se move pelo pânico ou pela euforia. E no tabuleiro da fortuna, quem age por reflexo acaba servindo de banquete para quem age por estratégia. A psicologia do dinheiro nos mostra que o ser humano sente um conforto falso ao errar junto com a massa. Existe uma pressão social invisível para que você compre a ação que todos comentam ou invista na moda do momento apenas para não se sentir excluído das conversas, mas a sua independência financeira não é um projeto coletivo. É uma construção individual que exige uma disciplina estoica absoluta para ignorar o ruído externo. Ter uma mentalidade milionária significa entender que, se você faz o que todos fazem, terá apenas o resultado médio da multidão, que geralmente é o endividamento e a frustração constante. Buffett mora em Omaha, longe do frenesi de Wall Street, justamente para que o grito da massa não interfira na clareza de sua visão. A gestão de patrimônio de elite é feita no silêncio, onde a razão domina a emoção e o valor real é o único norte permitido. Vencer o instinto de rebanho permite que você enxergue as crises econômicas não como tragédias, mas como grandes liquidações de luxo. Quando o mercado financeiro entra em colapso e as pessoas correm desesperadas para a saída, atropelando umas às outras. O arquiteto da riqueza é quem permanece sentado, observando o valor real
por trás da fumaça do incêndio. Essa autonomia mental te dá o poder de ser o comprador quando todos querem vender e o vendedor quando todos estão desesperados para comprar. Você deixa de ser um passageiro das circunstâncias para se tornar o senhor do seu próprio destino econômico. No entanto, para ter a frieza de agir enquanto o mundo entra em pânico, você precisa de um estoque de energia financeira que a maioria das pessoas desperdiça nos dias de sol. Sem esse recurso final, sua coragem será apenas uma teoria sem munição para o momento da batalha. Para que sua obra seja indestrutível, você precisa de um estoque de oxigênio que a maioria ignora, na pressa de parecer próspera. Ter dinheiro em caixa, disponível e líquido, não é um desperdício de potencial como muitos gurus tentam te convencer. É a arma mais letal de oportunidade que você pode possuir. Warren Buffett mantém montanhas de dinheiro em espécie porque entende que o capital na mão, no momento em que todos os outros estão de mãos vazias, é o que transforma um investidor comum em um dono do mercado. A liquidez é o seu tanque de mergulho, enquanto os outros precisam subir à superfície desesperados para respirar durante uma crise. Você tem o tempo e a calma necessários para escolher as melhores pepitas de ouro no fundo do oceano. O custo da inflação sobre o seu dinheiro parado é apenas o prêmio do seguro que você paga para ter o direito de comprar o futuro com desconto. A pobreza é um estado de asfixia, onde você nunca tem margem para aproveitar as liquidações que a vida oferece. Quando você vive no limite, você é uma presa das circunstâncias. Quando você tem liquidez, você é o predador das oportunidades. Mas lembre-se de que a riqueza sólida não se resume ao saldo bancário, mas à integridade da estrutura que você deixa para o mundo. Buffett sempre ensina que leva 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Sua marca e a forma como você trata cada viga dessa construção determinam se o mercado confiará em você para erguer edifícios ainda maiores. Chegamos ao arremate final desta planta baixa, mas o verdadeiro trabalho de construção começa agora. Ser um arquiteto da riqueza exige que você assuma o compromisso solene de nunca mais aceitar a mediocridade como destino. A fundação foi lançada, os pilares foram erguidos e o teto da sua independência está à vista. O conhecimento que você adquiriu aqui só terá valor real se for transformado em ação disciplinada e constante. Você não é mais um passageiro do acaso. Você é o mestre de obras do seu próprio império. Saia desta jornada com a certeza de que a pobreza é um hábito que você não consegue mais sustentar e que a fortuna é a consequência inevitável da sua nova arquitetura mental. A obra é sua, o tempo está a seu favor e o primeiro tijolo da sua liberdade deve ser assentado hoje mesmo.